Opa, tudo bem? Pessoal, então vamos à nossa aula de resolução de exercícios referentes ao primeiro capítulo, o capítulo de arte na pré-história. Selecionei 6 atividades, selecionei 6 questões, tá? E nós vamos resolver essas questões sempre fazendo uma retomada daquilo que havíamos debatido nas aulas, beleza? Então pegue o seu material, pegue o seu caderno e nos acompanhe nessa resolução. Bom, a primeira questão é uma questão da UEM, do vestibular de inverno de 2012. E a questão diz em seu enunciado o seguinte: em relação à arte da pré-história, é correto afirmar que, lembrando que estamos falando de uma questão somatória, ou seja, nós temos cinco alternativas e precisaremos nessas 5 alternativas verificar quais estão corretas e quais estão erradas. Sempre lembrando que se você vai prestar um vestibular somatório, se na hora do preenchimento do gabarito você assinala uma alternativa que oficialmente no gabarito da instituição, seja da UEM, da UEPG ou qualquer outro vestibular, está dada como errada, você perde a questão inteira, mesmo tendo assinalado as alternativas corretas concomitantemente àquela errada. Posteriormente, farei um vídeo explicando como vocês podem resolver questões somatórias, porque eu tenho certeza que muitos alunos que assistem os nossos vídeos, dependendo da região do Brasil em que está, talvez nunca tenha feito uma questão somatória e não saiba como é resolvida uma questão somatória. Então, o enunciado dessa questão fala: em relação à arte da pré-história, é correto afirmar que 01. As pinturas do período paleolítico foram encontradas em locais que permitiam à grande maioria dos indivíduos dos grupos sociais admirá-las. Errado! A gente já viu na aula a respeito, sobretudo de período paleolítico, que quando nós tínhamos todo aquele ritual mágico que envolvia a confecção de pinturas rupestres, normalmente o chamado artista caçador fazia essas obras em lugares escondidos, até porque se tratava de algo ritualístico, de algo mágico. Então, isso fez com que, inclusive, muitas pinturas demorassem muito a serem encontradas por conta desses lugares mais escondidos, desses lugares mais secretos, as quais elas estavam registradas. E isso fez, inclusive, com que muitas pudessem chegar até os dias atuais preservadas, tudo bem? Então, se falar para vocês que querem locais de fácil acesso, está totalmente errado. Então já vimos que a 01 não nos interessa, até porque no enunciado ele pede para que a gente verifique as corretas. O conceito de arte enquanto expressão do belo remonta à prática artística realizada no período neolítico, sendo prova disso o alto grau de geometrização que a arte desse período apresenta. Bom, aqui nós temos uma questão que está correta: associar o neolítico com geometrização. Aí está correta. A questão é que simplesmente o examinador nos leva a crer que essa expressão do belo, que esse conceito artístico, ele surge no Neolítico. Está completamente errado, completamente equivocado, tá? Isso é muito posterior e vamos comentar isso durante as nossas aulas, tá bom? Então, essa questão, ela tem uma característica correta, mas em geral ela está errada. A única correção que nós temos nessa alternativa é neolítico e geometrização, só. O restante está todo equivocado, o restante está todo errado. Então já vimos que a 01 e a 02 não estão corretas. 04. A arte do Neolítico diferencia-se em muitos aspectos daquela produzida no Paleolítico, principalmente porque o Neolítico, as pinturas representam de forma mais recorrente o homem em suas atividades cotidianas. Exato! Uma das diferenças, nós vimos que é isso. Enquanto você tem no Paleolítico uma retratação mais naturalista dos animais em específico, nós temos no Neolítico essas representações das atividades cotidianas. Então a 02 está, a 04 está, desculpa, correta. 8. A Gruta de Lascaux, na França, é um dos principais sítios arqueológicos, possuindo inúmeras pinturas pré-históricas, em especial do período paleolítico.
correto. Lembra quando nós discutimos os sítios arqueológicos, que eu inclusive falei sobre a Gruta de Lascaux, sobre a Caverna de Lascaux com vocês? É claro que nós temos pinturas em diferentes sítios arqueológicos que mesclam paleolítico e neolítico, mas no caso da Gruta de Lascaux, nós temos uma predominância de pinturas do paleolítico. 16. Devido à modernidade geológica do terreno brasileiro, não foram encontradas até o momento pinturas pré-históricas em nosso país. Errado. Inclusive, durante as aulas eu citei a Serra da Capivara, inclusive durante as aulas eu citei a grande complexidade de sítios que nós temos em nosso país. Então, nesta questão, o gabarito é 12, tá? 4 mais 8. Vamos para a próxima. Leia o texto a seguir e considere as informações suprimidas. As pinturas rupestres, característica do período. Precisamos preencher. Apresentavam a natureza tal qual a visão captada pelo artista. O bisão, por exemplo, por ser um animal temido, era representado com traços fortes que expressavam a ideia de vigor. Por essa característica, o estilo pode ser conhecido como... Pessoal, aqui ele está fazendo referência a um período onde a pintura ela é naturalista. Sabemos que a pintura naturalista é uma característica do período paleolítico. Então excluímos a A, excluímos a B e excluímos a C. E como eu acabei de falar que a pintura naturalista é uma característica do período paleolítico, então qual vocês acham que dentre as duas alternativas está correta em nosso preenchimento? Com certeza é a D. Nós não temos expressões realistas, pessoal. O que nós temos é algo naturalista, próximo a realidade, a forma que o artista capta aquilo que ele vê. Aqui não tem uma pintura realista, nós não temos essa concepção estética realista, tudo bem? Então aqui, no nosso caso, é a D. Prestem muita atenção que alternativas como essa e questões como essas aparecem em provas de vestibulares, em provas que vocês forem resolver, tá bom? Vamos para a questão 3, da UEPG de 2012. Com relação à arte rupestre, assinale a alternativa correta. Uma só, tá? A arte rupestre é aquela que utiliza a cor e a perspectiva para retratar a realidade. Pessoal, noção de perspectiva a gente já estudou que não tem. Isso é muito posterior àquela questão da largura, altura, profundidade, aquela terceira dimensão, aquela perspectiva, todo aquele contraste. Isso não fazia parte das pinturas rupestres. Então a gente já elimina a A, tá bom? Aqui não tem perspectiva. Vamos estudar de uma forma bem legal a perspectiva em aulas posteriores. B. A característica mais marcante da arte rupestre é o naturalismo, com que o artista retratava os seres e os animais. Percebam que ele não está demarcando, nem no enunciado e nem na alternativa, nenhum período. Perceberam isso? Notaram que apenas ele fala que uma das características, ou a característica mais marcante da arte rupestre é o naturalismo. Não está errado afirmar dessa forma, certo? Vamos deixar essa em stand-by? Vamos deixar essa em estado de espera, para a gente ver se está correta? A principal marca da arte primitiva é o uso da técnica do afresco nas grandes decorações murais. Técnica do afresco, que também estudaremos, não era utilizada nesse período, então riscamos a C. Bom, técnica do afresco, quando você faz uma pintura sobre uma parede, sobre um muro e a argamassa ainda está molhada, a argamassa não está seca. Vamos estudar essa técnica mais à frente. D. As construções da arte rupestre que permanecem até hoje são as igrejas primitivas com a abóbada de arestas. Completamente errado. Nesse período nós não temos igrejas e a abóbada de aresta é uma característica muito posterior à arte rupestre, está associada sobretudo ao período que nós consideramos chamado arte românica. Então, elimina essa questão, elimina essa assertiva. As pirâmides do Egito são exemplos
da evolução arquitetônica da arte rupestre. Aqui vocês sabem que também está errado. Vamos estudar logo em breve o Egito e a gente vai ver que não tem nada a ver o que essa afirmativa fala. Então a questão correta no nosso caso é a questão P, porque fala sim que uma das características mais marcantes é o naturalismo. Não quer dizer que estava presente em todos os períodos. A alternativa não está falando isso. A alternativa está falando que era uma característica marcante, que era uma característica muito importante, correto? Vamos para nossa próxima questão, também da UEPG de 2009. A principal característica dos desenhos da Idade da Pedra Lascada, nome pelo qual também é conhecido o período Paleolítico Superior, é o naturalismo. Olha o naturalismo aí. Sobre esse período, assinale a alternativa correta. O artista, então ele quer saber, pessoal, sobre o período Paleolítico, tá? Sobre a Pedra Lascada. O artista pintava os seres, um animal, por exemplo, reproduzindo a natureza tal qual sua vista captava. Parece correto, não é? Vamos deixar esse stand-by? B. A arte do Paleolítico Superior aplicava-se principalmente nas construções mortuárias. Errado. Errado. A gente vai estudar ainda sociedades que davam grande valor às construções e aos edifícios mortuários, como o Egito, por exemplo. Isso não aplica-se à questão relacionada à pré-história. As características principais desse período são o estilo abstrato e o colorido das imagens. Não. Período Paleolítico principal elemento é o naturalismo. Então a pode estar certa. D. Na cerâmica, nesse período, aparece a preocupação com a beleza e não com a utilidade do objeto. Muito pelo contrário, o principal era a utilidade do objeto. Essas questões estéticas, beleza e tudo mais, posterior. Nos baixos relevos e na pintura, a principal regra a ser seguida era a lei da frontalidade. Errada. A lei da frontalidade está marcada em outras civilizações, não na pré-história. Então, no nosso caso, a correta é a A, tá bom? Esta é a alternativa correta, a A. Vamos para mais uma. O EPG de 2016. Sobre a arte rupestre, assinale o que for correto. No período neolítico, as técnicas de pintura rupestre eram rudimentares, com predomínio da confecção de esculturas feitas com ossos de animais. Não, pessoal, até porque a gente viu que em um período do próprio neolítico, nós já temos a confecção de esculturas com metais, tá bom? Então exclui a 01. 02. A arte rupestre possui a função estética de relatar fatos do cotidiano do homem pré-histórico. Nela encontram-se as primeiras expressões da perspectiva linear, complexidade cromática e profundidade do campo. Já falamos sobre isso, inclusive, nesta aula de resolução de exercícios. A gente viu que não tem perspectiva, a gente viu que não tem esses detalhamentos estéticos que a alternativa faz referência, tá bom? Então, a 1 e a 2 erradas. 04. As primeiras expressões da arte do período da Pedra Lascada, no Paleolítico Superior, consistiam em traços feitos nas paredes das cavernas, cuja principal característica era o naturalismo, forma de expressão onde o artista representava os objetos naturais como os via, reproduzindo a natureza como sua vista captava. Perfeito, pessoal. 04 está muito correta. 08. A pintura rupestre foi a primeira manifestação artística do homem em sua relação com a natureza. Presume-se que fazia parte de rituais mágicos cujo propósito era assegurar uma caça bem-sucedida. A respeito do que vem após o ponto, está correto, a gente discutiu bastante durante a aula. O que vem depois está correto também, tá? Não está errado, mas eu preciso fazer aqui alguns apontamentos. A pintura rupestre foi a primeira manifestação artística do homem em sua relação com a natureza. Lembra que eu expliquei sobre isso? É muito complicado a história, é muito complicado a historiografia, a antropologia, determinar que a primeira manifestação artística foi a pintura. Porque nós precisamos levar em consideração que o homem desse período também fazia música, também dançava. A questão é que o que foi suprimido? Qual a informação que foi suprimida? O que tem de registro. Ela é considerada a primeira manifestação porque é que nós temos registro. Nós não temos um vídeo do homem pré-histórico dançando. Nós não temos uma gravação do homem pré-histórico cantando. Mas, professor, nós temos instrumentos muito antigos. Sim, mas esses instrumentos que nós encontramos, em grande parte, eles são de idades mais próximas ao presente do que muitas pinturas que nós temos registradas em cavernas e em grutas.
A gente não sabe se antes, por exemplo, desse ser humano fazer a pintura, se ele já não ficava imitando o som dos animais com a própria boca, ou ficava batendo mão e batendo o pé fazendo música. Podiam fazer, só que não fica registrado, entendeu? Então aqui em relação ao registro, então está correta. Então o gabarito seria a 12, correto? Bom, pessoal, espero que tenham gostado, espero que essa aula tenha sido útil para vocês. No próximo capítulo, ainda continuamos, obviamente, no livro da Graça Proença. E não esqueçam, o que a gente vai estudar ademais, o que a gente vai estudar à frente é como se fosse um capítulo à parte em alguns materiais, mas faz referência ao que nós chamamos de a arte pré-histórica brasileira. Nós vamos trabalhar no nosso curso como se fosse um capítulo à parte, mas no livro ele se encontra no capítulo sobre pré-história. Tudo bem? Então, beijão e até a próxima aula. Juízo!